Fala, povo, Ikigama aqui. Hoje é sábado, pelo menos pra vocês. Na verdade, hoje é segunda-feira, dia 1º. Acabei de gravar o vídeo de quarta-feira, que você já assistiu. E eu tô aproveitando aqui que sobrou um pouquinho de bateria na câmera pra gravar o Respondendo Comentários de hoje, beleza? Então, eu vou responder alguns comentários e vou deixar uma dica bem legal sobre ciclo do nitrogênio. O primeiro comentário é da Juliana Albuquerque e ela comenta assim: ciclídeos africanos com certeza. Olha, tá ganhando essa... Teve mais gente que também votou em ciclídeos africanos, só que é referente ao Respondendo Comentários anterior, onde eu perguntei se o meu aquário de 200 litros, que tá há 4 meses sendo ciclado no quintal, vou mostrar a imagem dele. Não vou sair daqui com a câmera, lógico, que é 3h20 da manhã, então não... Vou colocar com a magia da edição imagens do meu aquário de 200 litros que está ciclando no quintal. E aí eu perguntei se vocês acham que é melhor eu montar ele com ciclídeos africanos ou com Kingios. E por enquanto tem ganhado aí, o pessoal tá querendo mesmo ciclídeos africanos. Vamos ver. Preciso de mais opiniões aí pra decidir. Eu realmente não consegui me decidir ainda. Por mim eu teria os dois. Teles, TRV, cara, o Teles é sensacional. Sempre presente aqui no canal. Fala, povo, excelente vídeo como sempre. Faz um vídeo sobre a Iriatéria e suas variações. Cara, eu gosto pra caramba desses peixes. Gosto muito mesmo. São peixes sensacionais, né? Bonitos pra caramba. E eu já pensei em montar um aquáriozinho com esse peixe. Tô pensando aí, de repente eu monto um aquário pequeno, eu tô querendo montar um autociclante, eu tenho que ver a compatibilidade e tal. De repente eu monto um Diana Worsted com esses peixinhos que vai ficar sensacional. Eu acredito que vai ficar bem legal. E aí, somente tendo esse peixe, que eu nunca tive, Teles, esse tipo de peixe. E aí eu acho melhor opinar se eu tiver esse tipo de peixe disponível aí, né? Vai ficar mais legal. Se eu fizer um vídeo tendo esse peixe e dando a minha opinião sobre a experiência de ter um. Vou pôr essa ideia nas possibilidades, beleza, Teles? Quem sabe? É uma boa ideia. Hoje ele tá meio rebelde porque foi feriado, aí ele não comeu. Luciano Cabralha. Essa semana eu tava tirando umas sujeiras na superfície da água com uma redinha e tinha um paratociclos na raiz de um alface d'água, mas nem passei a redinha perto dele e do nada ele mergulhou bem rápido, virou de barriga para cima até afundar e ficou. Eu tinha lido algo sobre eles se fingirem de morto, né? A tal da tanatose. Deixei alguns minutos depois, peguei a rede, tirei ele e deixei num pote com água do aquário mesmo, mas ele realmente estava morto. Foi uma sensação muito estranha, parece que teve um infarto. Que estranho, cara. Esse comentário foi no vídeo sobre mortes no aquário. Que estranho, cara. Realmente, eu não consigo nem opinar direito sobre isso. Mas eu sei que esses peixes respiram mais o ar atmosférico mesmo do que o dissolvido na água. Eles respiram ar dissolvido na água,
mas bastantes vezes eles sobem na superfície para pegar ar atmosférico. Não sei se tem uma relação ou se realmente ele já estava passando mal, se ele estava na superfície porque já estava debilitado de alguma forma, e aí esse último esforço para fugir da redinha foi o que fulminou ele. Não sei opinar, cara, mas realmente bem estranho o peixe ter infartado desse jeito. Olivei Bio, eu acho que é isso. Olivei Bio ou Olivei Bi 0. Não sei. Eu vi um caso que ligaram o som muito alto perto do aquário. Todos os peixes morreram. Eita, cara, essa é nova. Realmente nunca vi isso acontecer por causa de som. Deve ter sido um estresse muito grande, cara. E o som devia ser muito alto e muito ruim também. Vamos tentar direito hoje? Alex Poseidon, muito top seu vídeo, irmão. Obrigado, Alex. Melhor vídeo sobre essa espécie que já assisti. Obrigado de novo, Alex. Também procrio esses carinhas. Na verdade, poderiam se chamar acarado Congo Short Body. Concordo plenamente, cara. Esses peixes são mais acarás do Congo do que papagaios. De verdade. Eu concordo com o Alex. Eles podiam chamar mesmo acarado Congo Short Body. Mas optaram por um nome mais comercial, já que o papagaio, no nome, acabou agregando muito mais valor ao peixe no seu aparecimento no mercado. Verdade. Foi um boom de vendas desse peixe no começo por um preço até bem alto, bem mais alto do que é hoje. Eu acredito que também decorrente a esse apelo comercial do nome. Mas de fato, na minha opinião e na opinião do Alex Poseidon, que também procria esses peixes, eles são mais acarás do Congo do que papagaios. Olha como tá minha reprodução de acarás do Congo Short Body. Já tem bastante filhote. Tô com 2 casais reproduzindo bastante e tô formando mais um casal aí pela frente. Vai ter bastante peixinho aí disponível na Pet Hobby. Alexandre Trajano, o cara que mais me dá ideias de vídeos aqui no canal. Ele sempre traz uma ideia legal para eu gravar algum vídeo. Valeu, Alexandre, você ajuda pra caramba com suas dicas de vídeos. Me ajuda bastante a ter bastante assunto aí para ser pautado nos vídeos do canal. Ele fala assim: mais que uma dica técnica, uma aula completa. Cara, obrigado demais pela sua opinião. Eu espero estar ajudando bastante todos vocês que me assistem aqui. Indicaria com camarão fantasma? De verdade, eu não indico bandeiras com nenhum crustáceo, porque eu já tive as piores experiências possíveis. Eles sempre comeram todos os tipos de camarão que eu tentei pôr no aquário, eles comiam. Principalmente na época mais vulnerável do camarão, que é quando eles fazem a ecdise. E aí, logo após a ecdise, eles estão bem molinhos, bem convidativos a uma mastigação sem esforço por parte dos bandeiras. Eles vão tentar comer, certamente vão tentar comer, e uma hora eles vão conseguir.
Hoje ele tá mais simpático. Mas ainda não tá certo, que teve o feriado, aí ele desacostumou um pouco. Tem que ser todo dia, senão não dá certo. Bom, esses foram os comentários de hoje. Agora fiquem aí com um videozinho rápido explicativo sobre ciclo do nitrogênio no aquário. Bom, galera, eu fiz uma animaçãozinha aqui sobre o ciclo do nitrogênio que ficou bem legal. Eu mostrei essa animação no vídeo sobre mortes no aquário. Se você não viu esse vídeo, vai lá ver que tá muito legal. E aí eu peguei essa animação, separei, fiz algumas alteraçõezinhas pequenas para ficar mais explicativo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que acontece o ciclo do nitrogênio dentro do aquário. Bom, o ciclo começa aqui, ó, com a alimentação do peixe, onde a gente vai colocar o alimento para esse animal e através dos resultados metabólicos desse bicho, que vai digerir esse alimento, vai gerar o primeiro subproduto, que seriam as fezes desse animal. Ele vai fazer o cocôzinho dele. Também, ao mesmo tempo, o peixe estando dentro do aquário, a própria respiração do peixe vai fornecer mais alguns elementos para dentro da água. O primeiro seria o CO2, um gás carbônico mesmo, proveniente da respiração. Então o gás carbônico já vai ter presença dentro dessa água. E também amônia, porque pelo processo de respiração acaba se liberando algumas partículas da mucosa desse bicho que vai ficar livre na água. E sofrendo o processo de amonização, né, se transformando em amônia disponível na água também. Então, só do peixe respirar já existe amônia sendo gerada no aquário. As fezes dele também vão passar pelo processo de amonização, e aí também será gerado amônia a partir da decomposição dessas fezes, bem como do restante de ração que ficar disponível na água. Por isso que é importante você recolher o resto de ração ou dar somente a quantidade necessária para que o peixe se alimente em poucos minutos, para que não tenha um excesso de amônia sendo produzida dentro do aquário. O processo de amonização vai gerar a amônia, que é o alimento das nitrossomonas. Nitrossomonas são as bactérias responsáveis por processar a amônia dentro do aquário, e elas aparecem naturalmente dentro do aquário com o passar dos dias da ciclagem do aquário, que eu já vou falar um pouquinho mais na frente sobre ciclagem. E aí elas aparecem de forma natural, existindo a matéria orgânica dentro da água, elas naturalmente vão aparecer, ou você pode acelerar esse processo colocando produtos aceleradores biológicos, onde já existem as cepas dessas bactérias e elas vão eclodir dentro do aquário. Existem inclusive produtos que contam com as cepas dessas bactérias e o alimento dessas bactérias quando elas eclodem, que elas vão consumir esse alimento despertando o apetite, como se fosse o biotônico fontoura das bactérias, e aí elas, com o apetite despertado, vão começar a consumir os compostos nitrogenados que estão dentro do aquário. Aí no caso, primeiro a amônia. E aí, como resultado da metabolização da amônia por essas bactérias, elas vão produzir o nosso segundo composto, que seria o NO2, o nitrito. E aí, com a aparição do nitrito dentro do aquário, vai despertar a produção de outras bactérias chamadas de Nitrobacter. As Nitrobacter vão ser as responsáveis por sintetizar, metabolizar o nitrito e transformar isso em nitrato, que já é um elemento indevidamente odiado pelos aquaristas, principalmente se você tem plantas, mas eu já vou explicar o porquê logo em seguida. Se o seu aquário não tem plantas, o processo meio que termina aí, com as Nitrobacter transformando o nitrito em nitrato, e aí esse nitrato é cumulativo e ele vai se acumulando na água. Determinados níveis de nitrato podem ser perigosos para a vida dentro do aquário, para os peixes e para as próprias bactérias também, porque você não tem uma terceira bactéria para processar esse nitrato. Então ele é acumulativo, ele vai se acumulando na água, e aí tem o nosso papel de remover isso da água através das TPAs, né? Das trocas parciais de água, onde você vai tirar uma porcentagem de água do aquário, colocando água nova, limpa, com a intenção de diminuir esses níveis de nitrato. Porém, meu amigo, se o seu aquário tem plantas naturais, principalmente do metabolismo mais acelerado, esses níveis vão ser cada vez mais seguros e vai te dar uma autonomia para o aquário muito maior. A gente viu no nosso vídeo sobre o método Diana Wallstead a capacidade das plantas de deixar os níveis de nitrato absurdamente seguros para os peixes.
A proposta do método da Anna Wallstead, por exemplo, é que você faça a troca parcial de água a cada 6 meses. Isso para você ter uma noção da eficiência das plantas em consumir esse último resultado do processo de nitrificação. Então, com a presença de plantas no aquário, o processo fica todo mais completo. Então, com a presença das plantas dentro do aquário, o processo fica ainda mais completo, sendo as plantas responsáveis por capturar a maior parte, se não toda a parte, depende muito do tamanho de aquário, quantidade de plantas e tudo mais, te dando mais autonomia em relação às TPAs. Elas vão consumir bastante desses nitratos, se não todo o nitrato do aquário, converter isso em massa vegetal mesmo. Ela vai usar essa molécula para composição da sua estrutura vegetal. Ela vai crescer utilizando esse nitrato. E aí a presença dela tem uma segunda vantagem, que é o processamento daquele CO2, lembra aquele gás carbônico lá do início do ciclo, aquele gás carbônico que o peixe produziu na respiração? A planta vai capturar esse gás carbônico, processar durante a fotossíntese, vai retirar do gás carbônico o carbono necessário também para constituir a sua massa vegetal. E aí ele tirando o carbono, vai sobrar somente o O2, oxigênio, que vai ser devolvido para o peixe. O peixe vai respirar esse oxigênio, produzir mais CO2, a planta captura mais CO2 e produz mais oxigênio. No processo de produção, através da fotossíntese, ela retira o carbono, os nitratos, para produzir a massa vegetal num processo chamado ATP, onde também é produzida glicose nesse processo, que vai proporcionar energia para a planta. Todo esse processo se fecha e tem um ponto final no crescimento da planta. Olha que maravilhoso. Por isso que eu recomendo fortemente que você tenha plantas no aquário, assim como eu recomendo fortemente que você cuide bem das suas bactérias, principalmente no início da montagem do seu aquário. Existe um período que tem que ser respeitado antes de ser inseridos peixes dentro do aquário, que é o período chamado de ciclagem. A ciclagem é o período responsável pela aparição dessas bactérias, bem como a sua colonização, reprodução e a estabilização dessas colônias de bactérias são o ponto fundamental e o mais importante da vida do seu aquário. Somente com as colônias estabilizadas o aquário fica seguro para a inserção dos habitantes, dos macrohabitantes, vamos dizer assim, que são os peixes, os moluscos e os crustáceos. As bactérias são o que vai fundamentar toda a biossegurança do seu aquário. Elas são o suporte essencial à vida do seu peixe ou dos outros animais de dentro do aquário. Esse processo naturalmente demora uns 40 a 60 dias, se for optado pelo processo natural, mas existem aceleradores biológicos que podem dar uma ajuda e uma acelerada nesse processo todo. O importante é saber que você tem que ciclar o seu aquário de alguma forma antes de popular ele com os peixes e os outros animais que você quiser ter dentro dele. O aquário ciclado, ele vai ter todo esse processo de ciclo do nitrogênio durante todo o período que o seu aquário estiver vivo. E é isso que dá o suporte total à vida dos habitantes dele. Então cuide bem das suas bactérias. Além de cuidar muito bem da filtragem, quando você for fazer uma manutenção na filtragem, tratar essas bactérias de forma especial, limpar o filtro com água do próprio aquário, por exemplo, não utilizar água da torneira diretamente no filtro, porque você pode prejudicar essas bactérias, trazendo a morte para elas mesmo. E se morrerem as suas bactérias, provavelmente o seu aquário todo vai ser prejudicado, podendo levar toda a macrovida do seu aquário à morte. Então a manutenção no filtro tem que ser feita com água do próprio aquário, somente enxaguando as mídias filtrantes. Assim você preserva a vida dessas bactérias que habitam essas mídias. Além disso, você pode aplicar um tônico para essas bactérias, para elas ficarem cada vez mais fortes e terem as suas populações renovadas, aumentando a capacidade enzimática dessas bactérias, que é a capacidade e a velocidade com que elas conseguem transformar os nitritos em nitratos com qualidade de uma forma segura, de forma que as plantas consigam capturar e sintetizar esses nitratos de uma forma mais fácil. Uma forma de fazer isso é usando o óleo de laranja da Malawi. O óleo de laranja funciona como se fosse um tônico, tanto para os peixes, porque eles vão se alimentar melhor quando você aplica o óleo de laranja, e esse efeito acaba se transbordando para as bactérias também. Elas começam a se alimentar bem melhor, começam a consumir muito mais
esses compostos de dentro do aquário, e você vê isso de forma bem latente na cristalidade da água. A água fica muito cristalina, que é um sinal de que as bactérias estão funcionando. Eu vou te contar uma curiosidade, e você nunca mais vai assistir um filme que apareça um aquário sem lembrar do que eu vou te falar agora. Você já reparou que filmes ou novelas ou seriados que tenham aquários em cena, normalmente os aquários têm aquele aspecto de água meio leitosa? Você sabe por que isso acontece? Porque normalmente esse aquário foi recém-montado e recém-populado também. E essa água meio leitosa é o que a gente chama de choque biológico. São bactérias mortas mesmo em suspensão na água. Isso porque o aquário é novo, tem um termo em inglês que chama bacterial bloom, que caracteriza a tentativa das populações de bactérias do aquário se estabelecerem. A água fica com esse aspecto meio leitoso mesmo. São bactérias mortas em suspensão na coluna d'água. O ciclo não está muito bom ainda, elas não estão conseguindo prosperar muito bem, principalmente quando você já coloca de forma prematura macrovida nessa água. Você já popula ela com os peixes. E aí o ciclo do nitrogênio fica todo atrapalhado. E os níveis de amônia ficam altamente tóxicos até para as bactérias. Isso, quando acontece com um aquarista comum, ele fica naquela eterna luta de tentar estabilizar o aquário e nunca consegue, porque a macrovida atrapalha a microvida e não consegue estabelecer um equilíbrio. Por isso que você nunca consegue abaixar os níveis de amônia dentro do aquário quando você não cicla ele direito. E sempre vai ter esse aspecto de água leitosa enquanto você não consegue ciclar esse aquário da maneira correta. Galera, eu acabei de editar o vídeo, você já deve ter assistido, porque saiu na quarta-feira. Mas hoje é quarta-feira madrugada, agora são 4h30 da manhã, acabei de terminar e postar o vídeo como estreia no canal sobre os peixes da Glowfish, aqueles peixes geneticamente modificados. E é o que eu queria falar que esse tipo de vídeo, aproveitar que eu respondendo comentários, esse tipo de vídeo normalmente me traz prejuízo nos inscritos, porque muita gente se desinscreve do canal quando assiste esse tipo de vídeo, porque eu acredito que a galera não gosta que fale mal das espécies que elas gostam. Isso aconteceu bastante, por exemplo, no vídeo sobre o Jack Dempsey. Eu perdi alguns inscritos no vídeo do Jack Dempsey porque eu falei as verdades sobre o Jack Dempsey. Eu falei sobre os problemas que o Jack Dempsey enfrenta por ter uma genética ruim. E aí acho que tem gente que se ofende com isso e acaba se desinscrevendo. Paciência, né? Eu não vou deixar de dizer a verdade ou a minha opinião sobre o assunto só porque tem gente que vai se ofender com isso, né? Eu tento fazer até de uma forma bem respeitosa até, né? Pegando bem leve até. Mas enfim, tem gente que se ofende. E aí eu falei sobre os Glowfish, né? Aqueles peixes coloridos. E eu ainda não sei como é que vai ser o resultado desse vídeo, se a galera vai se ofender ou não. Porque assim, de verdade, tem pontos positivos e pontos negativos da existência desse tipo de peixe geneticamente modificado. No vídeo eu tento abordar todas as partes, a parte benéfica para a sociedade, para a humanidade, desses peixes existirem, né? Se você quer saber, provavelmente sua vida já foi salva por causa dessa tecnologia, né? Os pioneiros foram os zebrafishes, né? O Daniel Herrio, Paulistinha. Eles foram os pioneiros a experimentarem essas técnicas e tinha a finalidade de evidenciar tratamentos, né? Experimentos de tratamentos, principalmente contra o câncer. Então, o início tem um fundamento bem legal, bem científico, mas tem gente que explorou a parte comercial dessa coisa. Enfim, assiste lá o
vídeo se você não assistiu. E se você já assistiu, me fala aqui o que você achou. Beleza? Você acha que eu fiquei pesado? Você acha que... O que você achou? Coloca aí que eu quero saber. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Continuem acompanhando o canal, continuem me mandando comentários, ajuda bastante a balizar esse canal aqui, ajuda pra caramba. As opiniões e as dicas e todos os comentários de vocês são bem importantes aqui pro canal, de verdade, em vários sentidos. Então não esquece de curtir, de compartilhar. É isso, até semana que vem. Tchau.